o propósito pelo governo, outros não. Mas certo é que houve uma negociação. Só que em relação aos policiais civis, o fórum é o governador do Distrito Federal. Tá? Quem é o legítimo? Os policiais civis, eles são vinculados ao governo do Distrito Federal, segundo o artigo 144 da Constituição. Tá? Então não cabe ao GDF querer simplesmente tirar a responsabilidade de si, de dar seguimento aos nossos pleitos. Os nossos pleitos já foram exaustivamente debatidos. Tá? O governador sabe exatamente quais são os pleitos dos policiais. A sociedade já entendeu, a opinião pública como um todo, a mídia impressa, todos os segmentos da mídia também já entendeu. A questão da reestruturação é um pleito antigo, motivo de várias greves ao longo dos anos. A última atualização salarial dos policiais foi em 2006. Em 2006 foi aquela negociação em que atualizou os salários. Ou seja, 2006 estendeu-se nos 3 anos seguintes, mas ali repousa as perdas até 2006. Tá? Então, desde 2006 os nossos salários se encontram congelados. Tá? Então, algum pleito que é a reestruturação, o governo não implementou e pior, fez foi congelar os nossos subsídios. Tá? Então tá aí o motivo de 2 greves no ano passado e agora novamente. O pleito nosso é o mesmo do ano passado, não mudou. No fim da greve do ano passado, que foi em dezembro, o governo falou que implementaria os pleitos, pediu uma trégua. E nós já estamos no mês de setembro e nada foi implementado por parte do governo. Gente, gostaria aqui também de falar sobre a questão da legalidade do nosso movimento. Tá? Segundo decisão do Tribunal de Justiça, a nossa greve, ela é legal, tá? Desde que se cumpram, tá, aquelas exigências postas na decisão judicial, tá? Qual seja, não interromper o trânsito, manter 80% do efetivo nas unidades, entre outros. Tá? Então nós amoldamos a cartilha de forma a adequarmos a essa ordem judicial. Tá? Então o nosso movimento, ele é legal e legítimo, reconhecido inclusive pela justiça. Tá? Então não cabe qualquer tipo de ação de prevaricação ou punição à grevista, já que a nossa greve, ela é legal. Os 20% são os serviços de menor potencial ofensivo, as ocorrências de menor potencial, tá, que não estão sendo feitas. Tá? Então, adequamos a cartilha e agora nós estamos no movimento que é legal. Tá, ok? Então não há de se falar em prevaricação, seja qualquer tipo de punição para a grevista, já que o nosso movimento é legal. Tá? Então, com isso, o nosso movimento ganhou força, ganhou fôlego, ganhou uma injeção de ânimo. Nós temos visto aí, né, o apoio por parte dos colegas e a adesão em massa. E isso aí, nós temos que parabenizar o espírito guerreiro da categoria. Lembrando também que os problemas, né, em decorrência da greve, nós estamos todas, aos poucos, sobrestando, arquivando, tá, todos os processos. Tá? Então isso aí já está deixando de ser um problema. Então, pedimos a todos os colegas que se mantenham firmes no movimento, tá? Até que o governo sinalize qualquer coisa positiva para a categoria. E não tenha dúvida que se tiver qualquer tipo de proposta, aqui é o fórum para apreciação da proposta. Tá? O Simpol, como legítimo representante, de forma nenhuma, né? Porque ontem saiu uma matéria em um desses sites aí, informando que a Polícia Civil tinha aceito uma proposta, mas foi a Polícia Civil dos ex-territórios, tá? Não é a Polícia Civil do DF. Então nós imediatamente fizemos
a informação lá e eles já alteraram a informação. Tá? Então vamos nos manter firmes aí no nosso movimento, tá? Que cada vez está crescendo mais. A partir de ontem, desde ontem então, nós estamos aqui acampados e não iremos arredar o pé. Nós vamos manter a mobilização. Em relação ao movimento lá das polícias da União, a informação que tem é que eles estão firmes também no propósito, que é o nosso também, que é a reestruturação da carreira. Ninguém aqui está solicitando aumento, e sim reestruturação da carreira. Tá? Então, diante disso, está aberta a nossa Assembleia. Daqui a pouco, conforme as intervenções aqui, nós vamos ir passando mais informações para a categoria. Vou passar agora para o Marinho. Pessoal, é bom ver a praça cheia, mas ao mesmo tempo seria melhor que o governo tivesse tirado a bunda da cadeira do lugar e viesse para a negociação. Da forma como está, não pode ficar. Se tiver que engrossar o movimento, ele vai ter que pagar para ver. E está querendo pagar para ver. A Justiça já se manifestou e disse que nós devemos continuar com 80% das atividades. Então, caso necessário seja, daqui hoje nós temos que sair com um movimento bem mais forte e disposto a vazar esse feriado, com todo mundo sitiando as delegacias e impedindo que a ocorrência seja registrada e cumpram integralmente o que dispõe a cartilha de greve. O pior de tudo é que estão querendo nos soterrar com o silêncio. Se fosse pelo enfrentamento aqui que nós estamos acostumados, seria muito melhor, e por isso mesmo talvez esse governo não tivesse agora nesse momento o estereótipo de covarde. É covardia o que está fazendo com a categoria a partir do momento que nos empurra o governo federal, determina que negociemos no governo federal, dentro do Ministério do Planejamento e Gestão, onde o Vilmar Lacerda e outros representantes do governo, entre eles o Alberto, secretário de Segurança, diretor de Polícia, senta à mesa com o secretário do governo federal para negociar aquilo que eles não têm condições de cobrar ou encaminhar. Que negociação é essa? Que poder tem esse governo? Que autonomia federativa tem o governo do Distrito Federal? Então nós perguntamos, é o silêncio que vai nos matar? É o abandono das negociações que vai nos empurrar a desacreditar em nós mesmos? A palavra é não. É não. Se tiver que endurecer o movimento, tiver que tornar ele bem mais duro e por isso mesmo até mais grave, assim o faremos. Não em desrespeito à população, mas para enfrentar essa covardia desse governo que está escondendo de todos os servidores públicos e mais do que qualquer outro. Ontem foi dado o primeiro passo na Câmara Legislativa para rasgar o véu desse pano negro que está sobre os gastos públicos do Distrito Federal, maquiado e malversado com verbas do Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional tem que ser de amplo conhecimento de todos nós, como ele está sendo gasto e para onde está sendo encaminhado. Temos notícia que comprometeu-se tanto o Fundo Constitucional com outras carreiras, que qualquer tentativa de reajuste de nossos salários seria impraticado num volume de 10 bilhões que nós temos à disposição da segurança pública. A lei é clara, 10.633, e para não cometer injustiça, reporto a ela. Ao final, a manutenção da segurança pública completa-se assistência financeira para a execução de serviços públicos de saúde e educação. Não nomina a lei que seja provimento ou pagamento de folha pessoal. Isso, pelo que nós sabemos, a lei não autoriza. Então, a CPI do Fundo Constitucional, que tem que ser levada à frente, inclusive com a inquirição do gestor do fundo lá, é que nós vamos fazer esse governo ser responsabilizado civilmente e criminalmente por estar fazendo um mau uso de verba pública para fins que não há previsão legal. Vamos pedir sim a intervenção do Tribunal de Contas da União, que toda verba pública após encaminhada tem que ser sim auditada pelo Tribunal de Contas da União para ver se ela é aplicada de acordo com o que prevê a legislação pertinente. Então a hora de fazer um movimento contra o governo
para que ele se explique, ou então ele vem à categoria negociar. E agora a parte mais grave é que, se no extremo, lá onde as negociações, para onde ele nos empurrou, os delegados e peritos da Polícia Federal fizeram um acordo, do outro lado os agentes, escrivães e papiloscopistas da Polícia Federal negaram o percentual. Então lá há uma luta num terreno bem demarcado, por posições bem claras, após elas expostas numa mesa de negociação. Nós estamos no limbo por irresponsabilidade desse governo que está acostumado a se defender com o silêncio, porque quando aparece para falar, mas se complica. Queremos a oportunidade apenas da discussão, do encaminhamento das negociações. Nos ofertem qualquer coisa para que nós reportemos a ele com qualquer tipo de resposta, mas da forma que está, não pode ficar sob pena de sermos desmoralizados. Sob pena de sermos desmoralizados, e não é nossa tradição chegarmos até aqui e deixar que o silêncio nos vença. Se é de fazer barulho e fazer com que a população reaja através do nosso silêncio e dos braços cruzados, teremos que continuar, pessoal. Não é mais hora do silêncio, é da atividade. Se lá embaixo tem policiais que estão fugindo à responsabilidade, são poucos, vamos fazer com que eles assumam o movimento e daqui a gente saia bem mais forte do que quando nós começamos. Existe um fim previsto para essa greve que pode ser revogado hoje, com o aumento dela. Este fórum é adequado. A princípio, a última decisão foi para que ela findasse às 8 horas do dia 7 de setembro. Cabe à categoria revogar essa decisão, amplificá-la ou mudar o movimento. Mas se é para mudar, é para arrancar tutano de osso desse governo que está desacreditando as nossas negociações. Igual a está hoje esse movimento, não pode ficar. Não pode ficar. Ouça aqueles que estão gravando as nossas reuniões, igual tinha um carro aqui ontem, gravando o que nós conversávamos. Estamos conversando para que sejamos ouvidos e, acima de tudo, para que sejamos respeitados. A partir de agora, nós estamos liberando para assinatura daqueles que quiserem fazer as intervenções, e o que for deliberado por essa Assembleia vai ser seguido integralmente pela categoria e fiscalizado pelo sindicato. Não vamos deixar que uma meia dúzia jogue uma categoria no chão. Daqui a pouco o Hélio deve estar chegando aí, não sei se virá mais alguns parlamentares, mas vamos fazer carga sobre essa CPI do Fundo Constitucional. Não vamos deixar que entre nos cofres da segurança pública para fazer caixa de outros servidores e depois nadar de braçada na fonte 100 do governo do Distrito Federal. Isso não permitiremos. Então aqueles que quiserem fazer uso da palavra já está aberto.